Olá, estamos de volta com você. Hoje vamos falar sobre a importância de vivermos na presença de Deus. E é tão especial, e é tão algo que Deus deseja que todos nós venhamos reconhecer. Amém? Tem uma história muito linda aqui na Bíblia, começando em Gênesis, de um homem chamado Abraão. E Deus fala o seguinte para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Seja uma pessoa santa, uma pessoa com caráter trabalhado, uma pessoa que tem uma índole correta, um homem bom. Mas esse caráter, esta vida vai ser evidenciada através do teu andar comigo, diz o Senhor. E aí em Tiago, tem o livro da Bíblia, lógico, depois de Hebreus, o autor também cita Abraão, e ele fala o seguinte no capítulo 2, versículo 23, assim: foi chamado Abraão amigo de Deus. Já pensou que tremendo? Nós sermos chamados amigos de Deus, e é isso que Deus quer para nós, sermos chamados amigos de Deus. Olha que coisa tremenda, Abraão foi chamado assim. Por quê? Porque ele obedeceu quando Deus falou: olha, Abraão, sai da tua parentela, deixa as tuas coisas de lado, vem cumprir algo que eu tenho para você, um plano. Ande na minha presença e seja então um homem perfeito. Que coisa tremenda hoje para nós. E hoje nós vamos falar sobre algumas verdades que já falei nesses tempos passados aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. Já falei sobre esses pensamentos, mas eu vou voltar a falar de novo com você sobre essas verdades, não é? E isso é o que Deus quer para nós. Ele quer que nós andemos na presença dele, para que nós sejamos pessoas santas. Olha o que diz aqui para nós. Eu estou com um pensamento aqui muito interessante. Quando a gente anda com Deus, ele nos dá a sua paz. O homem que tem Deus como centro da sua vida, que ama a Deus, que fala com Deus, que corre atrás de Deus, é um homem que tem paz no seu coração. O homem que tem Deus como centro da sua vida vai dormir bem à noite, vai se dar bem durante o dia, vai ter lutas, vai ter problemas, mas ele vai ter sabedoria, ele vai ter graça, misericórdia, assistindo ele continuamente, porque ele anda na presença de Deus. E para andar na presença de Deus, nós temos que ter uma disciplina chamada oração. Temos que orar, porque orar é o mecanismo, é o caminho para uma intimidade mais estreita com Deus. Ler a Bíblia, ter esse diálogo com Deus, ter essa comunhão com Deus através da oração. Eu estava lendo esses dias um livro muito tremendo sobre a oração. E nesse livro, o autor fala o seguinte, muito, muito forte mesmo o pensamento. Ele fala: quanto maior for a atitude e o dever espiritual, e quando eu falo de dever, é uma disciplina, porque orar é uma disciplina. Como você também se assear, escovar dente, pentear cabelo, você está ali disciplinado a fazer aquilo todos os dias. É um hábito, se torna um hábito. Então, o hábito de oração também é assim. E o autor fala o seguinte: olha, quanto mais espiritual for este hábito, maior será, mais o teu coração carnal estará apto a fugir, a correr, a não desejar esta disciplina e essa atitude. Quanto mais espiritual ela for, o nosso ser carnal vai querer fugir. E isso é verdade. Quanto mais, porque oração é um hábito espiritual, é uma disciplina espiritual. É uma disciplina muito, assim, chegada a Deus, que vai contra a nossa natureza carnal. Então eu não estou aqui dizendo para você: é tão fácil orar. Nem sempre. A oração é uma disciplina, e é uma disciplina espiritual. E tudo que for algo, quanto mais espiritual for essa disciplina,
mais vai ter luta com a tua carne, o teu eu interior, o teu homem carnal. Não vai querer se ajoelhar, orar, passar tempo em oração. Você está entendendo a guerra que é? Então, para nós andarmos na presença de Deus, não é algo que vem de mão beijada, cai numa bandeja de ouro. Não. É com esforço, com sacrifício. Primeiro sacrifício é sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, a nossa disposição carnal, que somos seres carnais, para praticar, para desenvolver estas atitudes de andar mais perto de Deus, que, claro, é via oração. Tempo que eu passo na presença dele. Interessante que para nós termos esse descanso, essa paz, esse bem-estar, devemos nos entregar totalmente a Deus. Esse pensamento eu peguei de um autor muito antigo já, um clássico. Ele nasceu em 1600 e pouco. Era um homem que amava muito a Deus, e ele escrevia nos seus devocionais muito profundos, a busca de Deus, e um homem vivendo na presença de Deus. E ele fala isso, que nós nos devemos nos entregar totalmente a Deus. Uma entrega, uma rendição, um total render do nosso tempo, das nossas emoções, do nosso coração, da nossa alma. Porque orar só de boca para fora é uma coisa. Isso não requer rendição. É aquela oração que Jesus não gosta. Que ele fala, vocês chegam lá e falam palavras vãs. Ele falava isso dos fariseus. Os fariseus não praticavam o amor, a compreensão, a busca sincera por Deus. Era aquela religiosidade de boca para fora, e falar um monte de coisa comprida, repetitiva. Deus não quer oração repetitiva. Ele quer aquilo que está dentro de você. A tua amizade, o teu amor. Então, para você fazer isso, você tem que ser o quê? Se entregar a Deus. Entregar o teu coração, a tua alma, a tua afeição, os teus desejos. Tudo que você é. Uma rendição total ao Espírito Santo de Deus. E interessante que para nós rendermos totalmente a Ele, né? Mas esse render a Deus é algo pessoal. Agora, pouca rendição, pouca tempo com Deus, também nós vamos entender, eu coloquei aqui um pensamento, pouca paz, quando eu tenho pouca entrega, terei pouca paz. Olha que pensamento profundo. Pouca entrega, pouca rendição a Deus, pouca paz. Não vou sentir aquele bem-estar, porque meu coração está dividido. Na divisão, quando o nosso coração está meio, sem saber para onde ir, há confusão, há falta de paz. Então, pouca rendição a Deus, quando eu me rendo pouco em oração, pouco penso em Deus, pouco me importo com as coisas de Deus, isso quer dizer uma pouca rendição do meu coração a Deus. Haverá pouca paz também. Por isso, muitas pessoas vivem com pouca paz. Elas não estão totalmente tranquilas, porque falta-lhes uma total rendição a Deus. E rendição a Deus não é algo forçado, não. Deus fala, Ele está na porta do nosso coração batendo, pedindo licença. Posso entrar? E tem pessoas que não estão ouvindo, estão tão atarefadas no dia a dia, nas coisas, que esquecem que o melhor momento, a melhor hora do dia é quando se entrega a Deus aquele dia, rendição a Ele, entrega a Ele, aí terá paz. Olha que interessante, né? Maior a minha entrega a Deus, maior a minha rendição a Ele, maior paz, maior calma, maior segurança e maior será a minha alegria. Já pensou que coisa tremenda? Por isso que falta muita alegria no coração de muita gente. Por isso que falta muita paz, muita calma, muita segurança. Olha só, insegurança, falta de paz, falta de calma, podem ser indicativos, evidências de pouca entrega e de pouca rendição a Deus. Isso é muito forte.
pouca entrega, pouca rendição, vai causar então esse estado de insegurança da nossa alma. Nós estamos ali tão atarefados, buscando outras coisas. E esse pensamento que eu comecei com você aqui falando, da predisposição que nós temos, né? Da oração ser algo espiritual e que a nossa carne luta, é um pensamento de um livro muito tremendo. Eu estou esquecendo aqui o nome dele, de um autor muito tremendo de Deus, mas ele fala um outro pensamento muito interessante também. Ele fala assim: oração é um hábito, é um trabalho, uma disciplina espiritual. E a natureza humana não gosta de coisas que a fazem disciplinar, que as levam a um caminho estreito. Nós queremos tudo assim, do nosso jeito, calma, vamos empurrar de barriga, vamos dar um... Não, a oração não é por aí. Ela exige tempo, devoção, fé. Algo que vai contra a nossa natureza. Então está falando aqui algo que é difícil. E os humanos, né, nós humanos, nós queremos navegar, né, naquela brisa suave, nos mares lentos e calmos. Mas a oração nem sempre é assim. Porque a oração é um trabalho que exige humildade, ela nos humilha. Nós somos humilhados na oração. Ela requer a nossa humildade diante de Deus. E ela também, como se ela abate um pouco a nossa intelectualidade, o nosso ser. Não é que Deus nos humilha, mas o ato da oração já é um ato de você se humilhar diante de um ser que é o nosso Deus, é o teu Deus. Então ele abate um pouco aquele ego, a tua vontade, o teu orgulho, ele é crucificado, né? A vanglória e todas as coisas que você tem de tanto valor são rendidos a Deus no momento da oração. Já pensou que forte esse pensamento? Deus está falando com você hoje. Deus está falando comigo hoje. A importância da oração nas nossas vidas. Mas essa oração é essa entrega. Uma pessoa que tem uma vida de devoção a Deus, de entrega a Deus, é uma pessoa que ora e fala com Deus. Como é que eu posso ser uma pessoa que me entrego a Deus, me rendo a Ele, sem orar, sem falar com Deus, sem me ajoelhar diante deste Deus? Portanto, é muito interessante hoje nós falarmos sobre isso. Eu estava lendo aqui um outro pensamento também sobre oração, que assim pegou muito me pegou assim bem de cheio, né? E fala assim: os homens que já fizeram muitas coisas para Deus, que fizeram muito para o reino, são aqueles que começam o seu dia cedo em oração. Começam não à noite, não à tarde, mas de manhã se entregando a Deus. Olha o que diz aqui: se Deus não é solicitado, não é buscado por nós, né? E os nossos pensamentos não estão nele a primeira coisa pela manhã, ele não vai ser procurado no restante do dia. Ele não vai estar em primeiro lugar no restante do nosso dia. Se não demos lugar primeiramente pela manhã, porque a gente não acorda de noite, a gente não acorda meio-dia, a gente acorda de manhã. Nossa vida não é de pé para o alto. Nós temos manhã, tarde e noite, não é? Então, se você não buscar Deus, é o que esse autor diz, é muito forte essa palavra. Falou muito ao meu coração. Deus mexeu muito comigo. Se eu não buscar Deus primeira coisa pela manhã, e Ele não for primeiro na minha lista de prioridades de manhã, Ele não vai ser prioridade no restante do meu dia. No restante da manhã, meio-dia, início da tarde, fim da tarde, noite. A prioridade começa primeiro, claro, é óbvio, no começo do meu dia. Isso é muito forte. E é isso que Deus está falando conosco. Então nós vamos ter insegurança no restante daquele dia. Talvez as coisas não vão dar certo, não vai ser tão fácil, tão calmo, porque nós estamos deixando de lado o que deve ser primeiro, buscar a Deus. Buscar a Deus, a segunda verdade, a primeira é essa que eu acabei de falar para você, né? É algo que demanda o nosso tempo e a nossa devoção. Nós temos que nos empenhar e exige entrega, rendição a Deus. Rendidos a quem nós estamos buscando. Segunda verdade.
não é algo complicado e não demanda tanto esforço nos achegarmos à presença de Deus. Tem gente que acha que orar é um bicho de 7 cabeças. É muito complicado orar, porque é um hábito que requer disciplina. Então, a segunda verdade é esta, que não é tão complicado. Por quê? Porque o reino de Deus, se você já conhece a Deus e tem um andar e é salvo pela graça de Cristo Jesus, o reino de Deus já está em você. Deus está em nós. Então eu estou orando para alguém que habita dentro da minha vida. E o seu Espírito Santo que habita em mim me auxilia na oração. Ele me ajuda. O Espírito Santo, você dobra o joelho e você fala, estou sozinho aqui. Não está sozinho, não. O Espírito Santo de Deus está em você, te auxiliando, colocando palavras na tua boca, te ajudando a orar, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele está dentro de mim e dentro de você. Você está entendendo isso? É muito forte. Então o Espírito Santo, Ele está em nós, Ele nos auxilia nesta busca. Então hoje, o Espírito Santo quer que você entenda isso. Rendição. Se renda a este Deus que você está tendo relacionamento com Ele. Porque a gente sempre se rende a quem? Aos nossos amigos. Eles nos conhecem. Nós somos sinceros. Nós choramos. Nós rimos. Nós somos quem nós somos diante deles. E é assim que Deus também quer que você faça diante dele. Estamos hoje falando sobre a busca da presença de Deus. Vivendo na presença de Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo. Nós vamos voltar com a terceira verdade, tá bom? Muito forte, porque é isso que Deus quer. Primeira coisa, Deus fala, busque o meu reino em primeiro lugar. E as demais coisas que você precisa vão ser automaticamente acrescentados na tua vida. Nem precisa pedir, implorar, vai ser acrescentado. Primeira coisa, viver. Viver comigo, buscar a mim. E aí que você precisa, você terá. Muito forte isso, é bíblico. Está na palavra do Senhor. Está em Lucas, está em Mateus. Parece que é Lucas 12, 31, Mateus 8. Um desses versículos aí. Depois a gente vai achar para você endereço. Mas essa é uma palavra muito forte, tá bom? A gente vai agora para o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouco mais com você.